quem não conhece, ela é autora do livro Humano, Demasiado Humano, um livro que, quando caiu nas minhas mãos, eu devorei, porque conhecer sobre Pedro, essa personalidade diferente, não? Que Joana, que Amélia Rodrigues, que Divaldo vem nos contando aqui e ali, e que Denise, na sua pesquisa, nos redescobriu. Então, a Denise, ela é expositora. Um amigo comum disse para mim hoje de manhã: dê um abraço e diga que ela é ótima expositora, e é mesmo. É escritora espírita, é colaboradora de várias revistas, entre elas a Tribuna Espírita e a Presença Espírita, da Mansão do Caminho. Mantém com a Federação Espírita Paraibana o podcast Minutos com Joana, que eu vou procurar, publicado no SoundCloud. Depois a Denise vai nos mandar o link, por favor. Atualmente, ela tem canalizado seus estudos para a leitura comparada da obra de Joana de Ângeles, com a de Manuel Filomeno de Miranda e a de Amélia Rodrigues. E ela estava me falando hoje que estão começando o estudo da obra de Joana de Ângeles, e que provavelmente vai sair alguma nova publicação, esperamos. Então, ela foi durante 30 anos evangelizadora da juventude, uma grande experiência também, e ajuda nessa exposição do tema, certamente. Profissionalmente, ela é professora de línguas na Universidade Federal de Campina Grande, reside em Campina Grande com seus pais, a sobrinha, e estava visitando a irmã aqui na Áustria. Então, muito prazer e muito obrigada por ter vindo. Somos poucos, estamos com 3, 6, 8 no Zoom, e nós 3, 6, 7, 8 aqui, meio a meio. Ainda talvez chegue mais alguém, mas estamos cumprindo a nossa missão. Então, importantíssimo, é a nossa primeira palestra presencial depois de mais de 2 anos. Então, muitíssimo obrigado, realmente, por inaugurar essa nova fase que nós, com certeza, vamos conseguir tocar para frente, abrir a casa espírita para aqueles que estão necessitando, como nós. Então, Denise, eu passo a palavra para você. Eu vou ligar. Oi, o som está chegando aí? Está chegando o pessoal do Zoom também, para vou dar um retorno. Bom, amigas e amigos, não sei se tem amigos no Zoom, né? Mas aqui tem presencialmente as amigas que aqui estão. Eu quero dizer da alegria e, mais do que da alegria, a honra dessa tarde. Porque eu estava ali sentada, ouvindo as leituras iniciais, e uma delas me tocou muito particularmente, né? Quem serve, prossegue. E é muito esse sentimento de servir à causa do Espiritismo, que é a causa de Jesus, que move o nosso coração. E são tantos fatores que nós poderíamos dizer que são aparentes coincidências, porque, na verdade, é uma logística espiritual, eu costumo chamar de uma logística sideral, que cuida de cada coisa de forma muito aprofundada. Porque, aparentemente, eu estou numa viagem de férias com a irmã, mas eu vim para essa viagem porque eu tinha um propósito de ir a Roma, fazer uns estudos. Os amigos que estavam comigo tinham como foco Paulo, e eu tinha como foco Pedro. E não estava na minha programação, naquilo que eu pretendo controlar, essa palestra sobre Pedro, no encerramento dessa viagem, voltando para casa. Mas ela certamente estava na programação dos amigos espirituais. Então, uma honra estar aqui nesse momento, retomando a atividade dessa casa espírita, né, cujos vínculos comuns com Divaldo Franco nos unem, os vínculos com Joana de Ângeles nos unem, com Amélia Rodrigues nos unem. Então, é mais do que uma alegria, é uma honra estar com vocês nessa tarde.
eu fiz algumas anotações iniciais que vou retomar aqui. E sobre esse tema, né, o cartaz que a Regiane fez, ela colocou algo que ficou no meu coração e eu nunca pude dizer a ninguém. Quando eu terminei o livro, e é uma longa história, e o título estava pronto, esse primeiro título, na verdade, é o título de um livro de Nietzsche, que sempre me chamou a atenção como Nietzsche colocou essa dimensão humana. E quando o livro ficou pronto e tudo aprovado e foi para a gráfica, eu acordei uma dada noite pensando assim, eu deveria ter trocado o adjetivo pelo advérbio. Então, em vez de demasiado, eu deveria ter colocado demasiadamente humano. E quando a Regiane me enviou o card, eu falei, ela pegou a ideia que eu queria, porque era exatamente intensificar essa ideia de que a vida de Pedro foi uma vida humana, muito humana, e dois fatores são os mais humanos de todos eles. E eu vou aqui já adiantar um pouco do que seria o final, ou como dizem os jovens, dar um spoiler. Os dois grandes fatores que tornam Pedro muito humano é exatamente negar e soerguer-se. Então, é o soerguimento de Pedro que, de fato, me interessa, e sempre me interessou. E eu comecei a gostar desse personagem lendo a obra do espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Eu lia desde a minha juventude, e certa vez eu ouvi de alguém que é muito da intimidade de Divaldo Franco, muito da intimidade da Mansão do Caminho, nosso querido José Ferraz, já desencarnado. E certa vez estávamos, eu ainda muito jovem, muito entusiasmada, comentando sobre o livro Paulo Estevão, e eu disse assim, eu sinto falta de um livro sobre Pedro. Ele olhou para mim e disse, já comentei isso com o Divaldo, e Divaldo disse que não há médiuns para psicografar sobre Pedro. Então, essa frase ela foi para mim a motivadora desse estudo. Que personalidade é essa, tão grandiosa, que nós não conseguimos ainda apreendê-la na sua complexidade, como é qualquer personalidade. Então, eu dei início a esse estudo. Obrigada. Vamos passar esse slide aqui. Então, o primeiro ponto que precisamos situar é esse espírito Amélia Rodrigues, que assim como esse espírito assina, junto ao trabalho realizado por Divaldo Franco. É muito importante localizar esse espírito na sua vida imediatamente anterior, quando ela viveu na Bahia entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX, e teve uma vida muito ativa do ponto de vista intelectual, cultural, porque ela ocupou aquilo que se chamava a cena cultural ali entre Salvador e Rio de Janeiro, que eram duas cidades do ponto de vista cultural e intelectual muito importantes para o Brasil nessa fase histórica. Uma escritora, teatróloga, tradutora, inclusive traduziu obras do alemão, estava sentada aí lembrando o que era algo, digamos, raro para uma mulher na segunda metade do século XIX no Brasil, em função das condições de estudo que, historicamente, as mulheres tinham e têm no Brasil. E foi também uma empreendedora no campo educacional, abriu uma escola, foi redatora de jornal, articulista, e esse espírito retorna a partir da mediunidade de Divaldo Franco por volta do início da segunda metade do século XX, mais ou menos aí 30 anos após o seu desencarne, para narrar as histórias que ela mesma chama dos ditos e feitos do Senhor, e essas histórias que aparecem nas palestras de Divaldo Franco, sobretudo da primeira fase da sua oratória, são palestras com histórias muito contundentes, muito ricas, muito vivas, e com muitos detalhes sobre as personagens, a geografia do Novo Testamento, que não se tinha acesso, não se tinha notícia. Então, nós podemos dizer que o trabalho de Amélia Rodrigues ele é, sim, através de Divaldo Franco, um trabalho autoral. E até onde pesquisamos com outras pessoas, o que esse espírito traz, avança em muito
o que esse mesmo Espírito havia escrito sobre Jesus na sua encarnação anterior. Por isso que é importante, nesse estudo, retomar um pouco da biografia de Amélia Rodrigues na existência anterior. Mas, focalizando aqui na obra com Divaldo Franco, essa parceria rendeu muitos frutos, que são livros de contos. Então, nós temos aí Primícias do Reino, de 67, Luz do Mundo, de 71, Quando Voltar a Primavera, de 76, Há Flores no Caminho, de 82, Pelos Caminhos de Jesus, de 87, Trigo de Deus, de 92 e Dias Venturosos, de 97. Todos esses, aliás, ainda tem Até o Fim dos Tempos, de 2000, A Mensagem do Amor Imortal, de 2008, e Vivendo com Jesus, de 2012. Todos esses são livros de contos ambientados nas passagens da vida de Jesus. Então, aqueles 3 anos que interessam para nós, para que nós compreendamos a moral de Jesus, o seu ensinamento, a sua parte ética, Amélia Rodrigues nos traz de forma recontada, lírica, num trabalho extraordinário com a linguagem, com as figuras de linguagem, com excelente domínio da língua portuguesa, como nós vamos mostrar um pouco mais adiante. Esse espírito também dá continuidade à sua trajetória como educadora, e há 3 livros infantis: O Vencedor, O Semeador, que eu diria que é um clássico da literatura infanto-juvenil, aliás, da literatura espírita infantil, e O Anjo da Misericórdia, que é um texto de 2018. O Semeador é um livro conhecidíssimo no Brasil. Quem trabalhou com evangelização no Brasil, trabalha, em algum momento se encontrou com o livro O Semeador, que é uma recontagem da parábola do semeador. Amélia também aparece em várias coletâneas psicografadas por Divaldo Franco. São os livros que têm mensagens de outros espíritos. Então, nós temos aí Sementes de Vida Eterna, SOS Família, Sol de Esperança, sempre focando nos temas relacionados à família, à educação. Há um fato muito importante que não está aqui, que é de Amélia Rodrigues, a prece, Poema da Gratidão, com a qual Divaldo encerra as suas palestras há décadas. O poema, ele está nessa obra aqui, Sol de Esperança, que foi editado em 71, mas o poema é de 69, e Divaldo psicografou na Argentina. Então, desde então, 55 anos, o Poema da Gratidão é o texto de encerramento das palestras de Divaldo Franco. E é talvez o único texto poético de Amélia Rodrigues, porque ela dedicou-se, através de Divaldo Franco, à prosa. Para quem gosta de literatura, isso é muito importante, porque é um autor transitando entre gêneros. E quando a gente estuda a sua biografia na vida anterior, e há muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, ela apresentava-se, e os críticos têm isso colecionado, como se chama de um autor polígrafo, ou seja, transita em vários gêneros. E, através de Divaldo, ela dedica-se aos contos e tem esse único poema. A sua obra já rendeu vários outros estudos, né? Eu destacaria do Álvaro Crispino, Sou Eu, é um livro extraordinário, só sobre os contos relacionados à paixão de Cristo. Depois, esse trabalho da Regina Baldovino e o esposo, o Henrique Baldovino, eles fizeram um verdadeiro dicionário, são 2 volumes, recompondo e coletando dos diversos livros os vocábulos relacionados à geografia, à história, a tudo que tem a ver com os sentidos. Então, aparece aqui no Pérolas da Série Evangélica, e o meu próprio livro, né, Humano Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro, que é um desdobramento dessa obra de Amélia Rodrigues. E aí, como é que eu concebi esse estudo, né? Enquanto texto do livro, o texto, por 20 anos, eu trabalhei nele. Eu poderia ter terminado em 2 anos esse texto, e ele teria ficado, enquanto texto, praticamente o mesmo que a gente tem no livro final, eu diria de 70%. Mas os 20 anos, eles foram muito importantes para mim como pessoa, para a minha maturidade, para a minha percepção, para o meu amadurecimento em relação à vida.
E quando o livro foi publicado, e datava exatamente 20 anos do início do trabalho, eu senti isso. Não era o texto que precisava esperar tanto, era eu, como pessoa, que precisava esperar e viver algumas experiências que me fizeram entender um pouco do que é a dimensão humana de cada pessoa e o que foi a dimensão humana de Pedro. E continuar nessa caminhada, entender cada um de nós é espíritos numa experiência humana e como viver essa experiência humana sendo espírito é importante e que valores nós levamos para a nossa existência espiritual transitando na Terra. E quando eu fui começar esse estudo, eu queria uma fundamentação que me fizesse transitar entre a literatura espírita e a academia. Eu pensava já naquela época em escrever para além do grupo espírita, para fazer com que essa literatura chegasse a outros lugares. E para ela chegar em outros lugares, tem que ter uma fundamentação que permita essa literatura ser olhada sem que ela seja uma bandeira de um grupo, mas uma literatura que fale exatamente da nossa dimensão humana. Em O Livro dos Espíritos, eu encontro o fundamento número 1, que é exatamente essa questão do número 20, que é uma das que eu mais gosto em O Livro dos Espíritos. Daquelas 1018, né, eu tenho algumas preferidas, né, mas essa 20 e a 115, eu acredito que são as que me fazem olhar para a vida e dizer assim, é difícil, está difícil, mas é para prosseguir. Então, são as duas questões que me norteiam muito. Essa 20, exatamente porque ela me faz observar Allan Kardec dialogando com os espíritos que o assessoravam sobre a relação entre ciência e mediunidade. Como é essa relação? Como esses dois pratos de uma mesma balança, que é a balança do conhecimento, esses pratos se equilibram. Então, Kardec pergunta: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Vejamos que a questão 20, ela está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Kardec ainda está discutindo sobre espírito e matéria, ou seja, sobre os dois fundamentos. E ele traz uma questão de natureza científica. O seu raciocínio é muito científico aí. Pode o homem, fora das investigações da ciência, ou seja, ele coloca a ciência como o patamar mais alto a que a história da humanidade nos faz chegar, receber comunicações de uma ordem mais elevada, ou seja, não é qualquer comunicação, sobre aquilo que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, porque o que faz a ciência é investigar aquilo que nós observamos pelo testemunho dos sentidos, e as ciências psicológicas, elas mergulham naquilo que escapa aos cinco sentidos. E Kardec vai além. Pode o homem receber comunicações? E a resposta, né? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Então, a resposta que o codificador recebe é uma resposta que lhe diz que, para além da ciência, há outros caminhos, se Deus julgar útil, tem essa condição. E vejamos que, parafraseando, o codificador está perguntando sobre a mediunidade. A mediunidade é um caminho que pode trazer conhecimentos que a ciência ainda não consegue trazer. Se nós tivéssemos que parafrasear para o nosso nível, penso eu, essa seria uma paráfrase. E o comentário do codificador me deu muito fôlego para mergulhar na obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, quando ele diz: é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e de seu destino futuro. Então, vejamos aí que a mediunidade ajudando a ciência a entender o que está para trás e o que vem mais adiante. Então, partimos daí para o nosso estudo. Depois, eu mergulhei no âmbito dos estudos da história nova, que valorizam a tradição oral e a memória. É um campo de estudos na área da historiografia muito validada, é a chamada Escola Francesa de Historiografia, e isso me permitiu achar argumentos que validassem o que Amélia Rodrigues traz como memória, isso está no prefácio dos livros dela, para embasar o trabalho. Depois, a relação entre história e literatura,
que na minha área é um trânsito comum, a historiografia e literatura, a literatura como testemunho de momentos históricos, e uma linha de trabalho que é ficção e realidade, em que os autores já defendiam, os teóricos, aliás, há muito tempo, que toda ficção ela fala sobre algo que existe na realidade, por mais ficcional que seja. Há uma relação entre ficção e realidade. Não à toa, um dos principais gêneros hoje da Netflix, né, é a chamada ficção historiográfica. As séries de ficção historiográfica, elas são as mais acompanhadas, né? Então, isso fala dessa relação. Isto posto, vamos voltar à obra de Amélia Rodrigues, né? Então, buscando o estilo, a metodologia e as fontes que esse espírito usa para falar do que chama os ditos e os feitos do Senhor. Então, a primeira coisa no estilo de Amélia Rodrigues que me saltou aos olhos é a utilização dos adjetivos. E os adjetivos, aqui eu vou me servir de Raquel de Queiroz, uma grande escritora brasileira, que diz que os adjetivos constituem a classe de palavras mais difícil de ser utilizada, capaz de acabar com qualquer texto. Então, Raquel de Queiroz, que escreveu o 15 e outros livros da Academia Brasileira de Letras, dizia que os adjetivos são capazes de acabar com o texto. No sentido de que, se eles não forem bem empregados ou estiverem sobrando, vamos usar essa expressão, ele não tem a força expressiva, argumentativa, descritiva, comovedora que um adjetivo é capaz de. Então, é o adjetivo usado no seu limite, no seu uso capaz de dar ao texto tom emocional, argumentativo que se pretende. E a Amélia Rodrigues é uma mestra em fazer isso. Não à toa ela chama Jesus de o Rei Celeste. Significa dizer que não é qualquer rei, é o Rei Celeste. Galileu incomparável, ou seja, então vejamos o par, né, o chamado grupo nominal, substantivo e adjetivo, o quanto o adjetivo incide de informações sobre o substantivo. Isso é o que é o estilo dessa autora, é ao usar com um cuidado, que eu diria, uma perspicácia cirúrgica os adjetivos, traz para o substantivo com o qual ele se relaciona uma carga de informação que torna aquele substantivo muito mais importante para o texto do que se ele estivesse sozinho. Esse Galileu incomparável, para mim, é um exemplo disso. Então, Jesus não é qualquer Galileu, é aquele que não se pode comparar. Aí vejamos as duplas também, né? Ou as locuções adjetivas. O crucificado sem culpa, e aí ela começa a usar aquilo que eu chamo de pares nominais, sempre organizados por uma conjunção aditiva. Então, a gente tem lecionando humildade e submissão, templo majestoso e extravagante, aí ela está se referindo ao templo de Jerusalém, sua voz suave e forte. Então, eu costumo pensar, e eu estou olhando para aquela tela ali em Jesus, o que é uma voz suave e forte ao mesmo tempo, né? Esse forte eu não entendo como alto, mas como aquilo que entra no nosso emocional e é capaz de nos marcar, né? Vida singular e grandiosa. Aqui sobre Caifás, era um infra-homem alçado à posição de super-homem. Então, vejam como esses dois grupos nominais, esses dois adjetivos aí, infra-homem e super-homem, colocados de forma antitética, eles nos ajudam a entender a personalidade de Caifás. Então, nós mergulhamos na psicologia dessa personagem, né? A ressurreição, essa dádiva certeza, e aí sobre os fariseus, o que era habitual? Conciliar ameaçando e libertar intimidade. Então, nós vamos transitando no texto de Amélia Rodrigues e verificando, do ponto de vista da língua, esse trabalho muito bem feito com os adjetivos e com os grupos nominais. Sobre a sua metodologia, em Primícia do Reino, que é um dos seus primeiros livros, ela vai afirmar que não pretende fazer um trabalho de exegese evangélica, ou seja, de interpretação, e diz que para ela faltam os títulos para isso. Então, o importante aqui é que ela nos diz: não estou abrindo uma escola de interpretação evangélica, estou utilizando da condição de escritora, de conquista, para
Aí, em outros livros, nós vamos ter isso. Narrar sobre os ditos e feitos do Senhor a partir de fontes que existem no mundo espiritual e não existem na terra. Em Primícias do Reino, quando voltar a primavera, há flores no caminho, os prefácios são os chamados prefácios ensaísticos. Então, ela nos traz informações do mundo espiritual. E duas delas eu destaco. A primeira é de que existe a tradição de espíritos vinculados a Jesus reunirem-se periodicamente para revisarem os ditos e feitos do Senhor. Olha que tradição. Reunirem-se periodicamente para revisarem os ditos e feitos do Senhor. Então, essa história da vida de Jesus que nós conhecemos na Terra, há uma tradição no mundo espiritual de revisar. E aí, o que é mais importante, corrobora essa primeira tradição. Ela diz que há no mundo espiritual fontes sobre os ditos e feitos de Jesus que não existem na Terra. Então, eu fico imaginando essa tradição. Imaginemos uma reunião como essa, em que estão espíritos como Francisco de Assis, Amélia Rodrigues. Vou citar os que nós conhecemos, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e outros que se reúnem para recontar esses ditos e feitos. E que lição? Se esses espíritos se reúnem para recontar, é porque eles precisam relembrar e introjetar ainda mais. E imaginemos nós, o quanto nós precisamos repetir essa história, introjetar e aprender com ela. E aí, isso que a Amélia Rodrigues diz encontra uma confirmação na obra de Chico Xavier. Quem lê o livro Testemunhas de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert, vai observar numa das cartas de Chico a Vantuil de Freitas, que era o então presidente da Federação Espírita Brasileira, a propósito de um dado livro, que Emmanuel afirmou que ele, Emmanuel, era apenas um pregador de cartazes do Rio. Exatamente quando ele estava escrevendo essa série Pão Nosso, cujo texto nós lemos um pouco antes. Que originalmente essa série só tem 4 livros. E o Chico, muito entusiasmado com a série, pergunta para Emmanuel o porquê disso. E ele diz que essa série, que para nós é o ápice em termos de interpretação, era o seu trabalho de pregador de cartazes do Rio. Chico pergunta o que é que isso significa. Emmanuel diz que, na sua condição espiritual, ele só tinha condições de afixar em determinados lugares do mundo espiritual cartazes sobre palestras relativas à vida de Jesus. E o que ele aprendia nessas palestras, que não era ele, Emmanuel, que fazia, ele traduzia desses textos dessa série ao nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que são os 4 livros iniciais. Então, vejamos, nós temos essa mesma informação por 2 médiuns diferentes e por 2 espíritos diferentes em 2 momentos diferentes. É o que Kardec chama de universalidade do ensino dos espíritos. Significa dizer, de fato, no mundo espiritual há essa tradição de mergulhar nos ditos e feitos de Jesus, ou seja, mergulhar nessa atmosfera espiritual. E a Amélia Rodrigues, né, destaquei aí em vermelho, vai dizer que revê essas lições pela sua ótica pessoal, como uma autora, né, com autonomia de reescrever. Então, por isso, a relação entre ficção e realidade. Então, ela parte de fatos reais e tem a sua recontagem, como qualquer autor faria. Buscando o aspecto moral, né, essa pergunta é que norteia o seu trabalho. Nessa situação e circunstância em que me encontro, como faria Jesus. Então, não é recontar por recontar, é recontar para trazer um aprimoramento, um ensino, uma diretriz moral, uma reflexão moral. E aí eu reuni aqui, vou passar mais rapidamente, alguns pontos, né, dos prefácios, dos textos, em que ela vai trazendo essas informações, né? As suaves e doces histórias no mundo espiritual, obras consultadas em nosso plano de atividade, comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Então, vejamos que não é uma recontagem aleatória, é uma recontagem com base em fontes. Isso, para quem trabalha com literatura, com história, é extremamente importante. E de tudo o que ela reconta, então, pegamos o personagem Pedro. E o que ela diz sobre Pedro, né? Então, partimos dos seus dados biográficos, que estão em diversos
autores, sobretudo a partir do Novo Testamento. No capítulo 1 de João, nós vamos encontrar a afirmativa de que ele era natural de Betesda, vivia na região de Cafarnaum, tinha sido foi chamado por Jesus para o trabalho, né? E agora eu estou lembrando de outro fato dessa viagem, né, que une tudo. Eu estava em Roma, como eu disse a vocês, e eu tive a oportunidade de ir ao lançamento de uma campanha que o Vaticano está fazendo para os seus fiéis, com base na biografia de Pedro. A campanha chama-se Segue-me, que é exatamente a síntese do chamamento de Jesus, uma campanha muito bonita e uma ilustração, uma animação muito bem feita, trazendo, não é, para os católicos a importância desse chamamento. E para nós espíritas também é importante. Jesus chama Pedro. E aqui a gente já pode adiantar que, do ponto de vista espírita, isso não é algo aleatório, né? Porque Jesus chamou Pedro, mas não chamou um outro pescador que estava ali na praia ao lado. Porque as coisas não se dão ao acaso. E aquilo que eu me referi antes, de uma logística sideral, que para as nossas vidas cuida dos mínimos detalhes, imaginemos para a vinda de Jesus à Terra. Então, os mínimos dos mínimos detalhes estavam preparados. E os que seriam os colaboradores mais próximos de Jesus, esses sim, estavam, vou usar um advérbio aqui de Amélia Rodrigues, adredemente, ou seja, previamente confirmados. E como eles mergulharam na condição humana, e aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado, como eles mergulharam na condição humana, eles vão ter a intuição. Tanto é que Jesus chama Pedro e ele o segue. Mas eles não têm aquela lembrança que a gente diz que é metacognitiva do chamado, no sentido de saber, tu és o mestre, me chamaste, eu vou. E o próprio Pedro é no decorrer, é no processo. A convivência dele com Jesus é muito importante para que no decorrer ele entenda que, de fato, Jesus era aquele a quem anunciavam como Messias. Ele não reconhece imediatamente. Quando lemos Amélia Rodrigues, ela nos fala desse processo, da dificuldade de Pedro, do seu aspecto social, psicológico, estava vivendo num lugar de muita opressão. Nós não fazemos ideia do que era a opressão do Império Romano, que destruía, que impunha, que cobrava impostos, que escravizava, que crucificava. Pedro vivia esse ambiente todo. Então, ele estava, nesse ponto do livro Trigo de Deus, ele é apresentado como alguém que estava vivendo aquilo que nós poderíamos chamar de uma depressão social, ou seja, um descrente de que aquela sociedade pudesse mudar, de que haveria um jeito para resolver aquela situação de opressão romana, e é assim que Amélia nos apresenta Pedro. Na sequência, nós vamos olhar aqui para os relatos canônicos, né, sobre o encontro com Jesus. Nós temos 3 relatos diferentes. O de Mateus e Marcos é o mesmo, vai dizer que Pedro estava na praia, em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré. Jesus passou e disse: vem, segue-me, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Eles largaram tudo, sobretudo Pedro e o seu irmão, e foi, né? André, o seu irmão, e foi. João vai fazer um outro relato, vai dizer que André, irmão de Pedro, havia sido discípulo de João Batista e ele havia falado de João Batista a Pedro. E Amélia Rodrigues segue um pouco essa lógica de João. E Lucas vai dizer que Jesus, levantando-se um dia e falando na sinagoga, na seguida entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. O que parece ter uma lógica, porque para que essa, digamos, entrega de Pedro a Jesus ocorresse, é preciso uma situação que dê um start nisso, ou que tenha uma intimidade. Então, essa narrativa de Lucas, ela tem essa relação interessante. Jesus cura a sua sogra. Então, talvez em gratidão pudesse ser a hipótese que aí seguiria. Amélia Rodrigues segue um pouco mais a de João, mas ela não deixa, digamos assim, ela não desacredita nessa narrativa de Lucas. Quando possível, nas suas narrativas, ela reaproveita. Aqui nós temos uma longa
transcrição, não vou ler toda, né? Vou fazer uma síntese aqui. Está no livro Trigo de Deus, exatamente apresentando Pedro como um descrente, né? Alguém socialmente vivendo um período de profunda apatia. E ele é convencido, depois de muita insistência pelo seu irmão André, ele vai assistir uma pregação de Jesus, ele fica ao longe, e eu acho isso muito importante, porque vai apresentando a noção de processo, é alguém que tem um perfil mais racional, não aceita logo o convite, não acredita, está muito descrente e vai para acompanhar essa pregação de Jesus, ou seja, a vida pública de Jesus já tinha começado, e acompanha de longe. E Amélia Rodrigues, nesse conto de Trigos de Deus, diz que Pedro vai se aproximando, ou seja, o magnetismo de Jesus, ele vai sendo atraído. Então faz sentido, né? Ele estava programado para ser um colaborador direto. Ele vai sendo chamado para essa tarefa. E aí o mais importante é que a autora diz que, num dado momento, Pedro já estava tão próximo a Jesus que uma mulher o pede para que ele erga o filho dela para próximo de Jesus. O que também faz sentido, porque ele era um pescador, então um homem forte, né, dado a um trabalho muito árduo. E a mulher estava com uma criança doente e quer que Jesus abençoe aquela criança. Então, tem uma lógica isso. A mulher estava mais atrás, mais frágil, pede para que Pedro pegue a criança e vai erguê-la na direção de Jesus. E é esse gesto de apoio a um outro que faz com que Pedro se aproxime de Jesus. E diz Amélia Rodrigues, aí é a parte, digamos assim, literária, isso não está no Novo Testamento, mas para mim faz sentido e me agrada muito como leitora, que Jesus, ao inclinar-se para curar a criança, teria falado a Pedro: eu te conheço desde ontem. Então, só essa frase, vejamos o quanto essa frase ela é importante, ela traz aí um conteúdo espírita. Então, a autora Amélia Rodrigues consegue colocar na frase aquilo que é um conteúdo espírita. Eu te conheço desde ontem, ou seja, você não está aqui por acaso, eu sou o governador da terra, eu vim aqui pessoalmente para dar testemunho das leis divinas a esse povo, e entre os meus cooperadores está você. Então, faz todo sentido. Isso daí eu particularmente gosto bastante desse conto de Amélia Rodrigues, que está em Trigo de Deus. Lendo os contos, eu percebo também uma outra parte muito importante para além da apresentação do personagem, que é a interlocução, que está ali na convivência de Pedro com Jesus. Quando nós voltamos a ler os 4 evangelhos, nós observamos que dos 12 que estavam com o mestre, Pedro é um daqueles que tem mais proximidade. Ele faz as perguntas mais inusitadas, ele é testemunha dos momentos chaves. Então, a transfiguração do Tabor, a cura da filha de Jairo, a cura do filho da viúva de Naim, entre outras as situações, a preparação do que Amélia Rodrigues chama de um jantar de despedida, ou seja, aquele último encontro de Jesus com os discípulos, narrado por João no seu capítulo 8. É Pedro que é a testemunha-chave, é ele que organiza. Então, nessa a importância que ele tem testemunhando as situações, ele pode fazer muitas perguntas a Jesus, e ele faz, né? Até quantas vezes perdoar? Até 7 vezes 7, né? Vejamos que é alguém que tem intimidade com Jesus, nenhum outro perguntou isso, né? Tem uma outra situação que eu gosto muito, que mostra a personalidade de Pedro, é a narrativa da mulher hemorroíça. Eu gosto da narrativa de Lucas, porque na narrativa de Lucas vem o detalhe de que Jesus diz: alguém me tocou, uma virtude de mim saiu. E na sequência, no versículo seguinte, está assim: Pedro, ora, Senhor, como saber quem te tocou? Faz sentido. Imaginemos a multidão, né? Jesus na via pública já era aquela situação que alterava o momento que ali estava, e Pedro não percebe a grandiosidade de Jesus, muito menos a grandiosidade de alguém que, em se aproximando de Jesus, poderia ficar curado. Eu escrevi semana passada sobre isso,
E eu mergulhei nessa reflexão. Não é que Pedro não enxerga a Jesus nesse momento, é que ele ainda não tinha entendido que é possível o movimento de que, se nos aproximarmos de Jesus, nós podemos mergulhar na sua atmosfera mental, na sua psicosfera, que foi o que a mulher hemorroísta fez. Então ele diz a Jesus: olha, Senhor, como saber quem te tocou, né? Aqui nessa multidão? Veja, é uma coisa muito prosaica, é muito cotidiana. Ele tinha essa possibilidade aí de perguntar a Jesus, e por isso a Amélia Rodrigues diz que ele é o representante natural das inquietações gerais. Eu gosto dessa definição. Está no livro Há Flores no Caminho. Pedro é um representante geral, um representante natural, aliás, desculpem, das inquietações gerais. Amélia Rodrigues vai dizer que, nesse momento, ele não possuía as sutilezas para as questões do espírito, estava desacostumado à tarefa de alto porte, então, esse da mulher hemorroísta dá para a gente perceber isso, e era um discípulo receoso, porque naquele episódio, num dos episódios, porque são 3, num deles, em que Jesus diz que vai padecer o que estava previsto para o Messias, Pedro diz: não, Senhor, tu não vais, nós não deixaremos. Então, ele tem um receio ali de que as coisas pudessem sair do controle, mas isso é parte da história dele, né, nesse período que nós chamamos da convivência com Jesus, que vai ter o seu ápice na negação, porque depois é um outro momento dessa vida, e é esse outro momento que nos interessa como espíritas muito fortemente, né? Amélia Rodrigues vai se referir a Pedro com adjetivos, né, exaltando a sua personalidade, mas também apresentando, né, como esse trabalhador que era frágil e dedicado, né, que precisava ser lapidado, mas que também era um apóstolo afeiçoado. Na negação, nós temos um episódio aí profundamente importante. E, para compreendê-lo, eu precisei da obra de Amélia Rodrigues para Joana de Ângeles, porque só Amélia Rodrigues não me levava, ou pelo menos eu não consegui, melhor dizendo, mergulhar nas sutilezas da negação. E talvez tenha sido por isso que eu demorei 20 anos para conseguir fechar esse texto e apresentá-lo para a editora. Porque a negação é uma dimensão humana, profundamente humana. Nós negamos quando estamos com medo, nós negamos quando estamos com raiva, nós negamos quando desgostamos de alguma coisa, quando ela é muito diferente da nossa forma de pensar, nós simplesmente negamos. E Pedro negou por medo, que é uma reação humana considerada ainda uma das reações primárias, negar por medo. Ele teve muito medo naquele momento. E aí o texto de Joana de Ângeles nos ajuda a entender isso. Os textos de Emmanuel e os textos de um grande psicólogo, Jean-Yves Leloup, em francês, muito traduzido para o português. Há muitos livros dele em português e que eu li vários, para entender como é que alguém que tinha convivido tanto com Jesus e que tinha sido advertido de que negaria Jesus, aí é onde está a situação, né? Jesus o advertiu de que ele negaria. E ainda assim, isso não foi suficiente. Ou seja, nós temos uma relação entre conhecimento cognitivo e conhecimento emocional. Cognitivamente, Pedro havia recebido o alerta da negação, mas ele precisa passar pela situação da negação e se dar conta que negou, porque ele só vai dar conta de que negou na terceira vez, para que emocionalmente ele consiga perceber a situação. E aí, Amélia Rodrigues, com base no Evangelho de João, vai recontar essa negação, o encontro de Pedro com Jesus, e que por 3 vezes Jesus vai perguntá-lo se Pedro o amava. Isso é muito bonito no texto de Amélia Rodrigues, porque ela vai colocando aquilo que eu diria que é o grau, a intensidade, melhor dizendo, da emoção de Pedro, no encontro com Jesus após a ressurreição, quando ele reconhece Jesus na praia, e ele está naquele ponto de pedir perdão, mas Jesus é tão amoroso
e coloca a situação, digamos, mais confortável para Pedro. Vai perguntar se Pedro ama. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta novamente: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí a Amélia Rodrigues diz que ele já está aí é, despedaçado emocionalmente, porque ele estava diante de Jesus. E aí, uma terceira vez: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Vejamos, nós temos o episódio da negação, que é um episódio difícil, é um episódio dramático, no sentido psicológico da expressão, mas nós temos, na sequência, a recomposição, o soerguimento. Jesus confere a Pedro a possibilidade do soerguimento. Possibilidade essa que não é contestada em Atos dos Apóstolos, nem é contestada, por exemplo, no romance Paulo e Estevão. É como se os demais do grupo reconhecessem a sua autoridade, porque Pedro fez por onde o seu soerguimento valer, porque ele poderia ter recebido a possibilidade do soerguimento, como nós recebemos, e não valorizar. Mas ele tudo o faz. E nos contos de Amélia Rodrigues, que vão narrando o soerguimento, eu vou encontrando adjetivos, todos eles positivos em relação a Pedro. Diferente da primeira fase, em que ela o chama de discípulo receoso, vacilante. No seu erguimento, ela vai dizer que ele é um discípulo abençoado, renovado de Jesus, pescador de almas, honesto e firme, apóstolo abnegado. Então, eu encontro na obra de Amélia Rodrigues uma coleção de expressões e de adjetivos que validam o processo de soerguimento de Pedro. Que eu diria, para nós espíritas, pode ser visto como um processo de transformação moral. Eu ficava, durante muitos anos, o que significa transformação moral? Talvez eu tenha precisado esperar tantos anos para entender que o soerguimento de Pedro é uma das formas de transformação moral de que nos fala Kardec, lá no texto Os Bons Espíritas, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa transformação, esse soerguimento, eles são tão profundos que, lendo a obra de Amélia Rodrigues, eu encontro uma mudança de polaridade na personalidade. E quando eu identifiquei isso, foi intuitivamente, assim, eu comecei a ler e eu anotava, não, mas aqui muda, aqui ele mudou. E eu comecei a desconfiar se eu não estava errada, se eu não estava vendo no texto o que eu queria ver e não aquilo que o texto me mostrava. Aí foi quando, decisivamente, eu estudei um pouco de psicologia, precisei ler Jean-Yves Leloup e outros autores, Joana de Ângeles, para entender que um processo de soerguimento é um processo que leva, de fato, a uma mudança de polaridade. De forma, digamos assim, uma leitura clássica a partir de Jung é que nós temos duas polaridades. Ou nós somos introvertidos ou nós somos extrovertidos. Elas são, de fato, polares, ou uma coisa ou outra. Quando somos introvertidos, nós estamos entre o pensamento e a intuição. Quando extrovertidos, sentimento e sensação, ou seja, muito à flor da pele. E o intuitivo ele é mais introspectivo. Percebo isso com Pedro. Na sua fase de interlocução com Jesus, ele era mais sentimento e sensação. Como saber quem te tocou, até quantas vezes perdoar. Temos mesmo, Senhor, que pagar o imposto. Há um trecho lá em Mateus em que ele pergunta isso e Jesus disse para ele pagar um imposto por ele, Pedro, e por Jesus. Então, veja, ele era aquela coisa ali, o sentimento, a emoção, o dia a dia, né, o cansaço daquela labuta, daquele trabalho. E a partir do processo de soerguimento, porque imaginemos aí o arrependimento. Aliás, eu não consigo imaginar, porque eu acho que se eu imaginar, eu vou entrar numa emoção tão profunda que eu não sei se eu vou conseguir voltar. Quando ele se deu conta de que ele havia negado 3 vezes e que Jesus tinha advertido que ele negaria. Então, imaginemos aí o arrependimento. O medo também de ser preso e ser crucificado, porque Pedro havia testemunhado um evento histórico de um sufocamento de uma rebelião em Cafarnaum, em que foram crucificadas 2.000 homens.
e as cruzes foram colocadas na estrada entre Cafarnaum e Jerusalém. Então, imaginemos que episódio dramático. E ele era testemunha da crucificação de Jesus, e dos esforços que haviam sido feitos. Ele tentou ainda, né, Marcos relata isso, defender Jesus com uma faca, uma arma ali. Amélia Rodrigues também conta isso. E ele não tem êxito, porque Jesus manda embainhar a espada. Então, vejamos, ele era sentimento, ele era sensação, né? Era a flor da pele. E a partir da negação, tendo retornado para Cafarnaum e mergulhado no arrependimento, Pedro usa o arrependimento como Joana de Ângeles define, como uma força reconstrutora. Isso é diferente da culpa. A culpa e o remorso são paralisantes. O arrependimento não. O arrependimento ele é uma força propulsora. Então, ele usa o arrependimento como essa força propulsora. E mais do que isso, ele percebe que ele não pode mais ser sentimento e sensação. Ele precisa ser intuição, pensamento. E Pedro vai ter nessa sequência algo que eu não escrevi ainda, eu espero poder escrever, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou lançar a ideia aqui, porque eu acho que é um estudo que falta. A mediunidade de Pedro. Atos dos Apóstolos diz que até a sombra de Pedro curava. Não se diz que a sombra de Jesus curava. Jesus curou cegos, coxos, endemoniados. A mulher hemorroísta aproximou-se de Jesus e curou. Mas a sombra de Jesus, não é que a sombra de Jesus não cure, é que não há registros disso. Conseguem perceber a diferença? E em Atos dos Apóstolos se diz que os doentes eram colocados na calçada para que quando Pedro passasse na rua, o sol incidindo sobre ele, a sua sombra curasse os doentes. Então, é uma mediunidade esplendorosa, uma liderança esplendorosa, isso nós conseguimos ver no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, as várias vezes em que Emmanuel se refere à relação entre Paulo e Pedro, mais especificamente, e é algo que emociona muito do livro. Paulo já preso em Roma, aquilo que seria para nós uma prisão domiciliar, e Pedro vai a Roma e chega a notícia, né? Então, Paulo reúne os companheiros e diz assim, nós precisamos arrumar uma casa para Pedro. Então, eles arrumam uma casinha, um cubículo, né, nos arredores de Roma, os utensílios, os mínimos que eles tinham para receber Pedro. Então, isso fala da liderança, da autoridade moral que ele teve. Negou Jesus, mas ele se soergueu sobre a negação. Então, eu vejo nisso uma lição para nós. E nós temos tantas falhas. Não é impossível. Não é impossível se soerguer. Porque Pedro negou Jesus, conviveu com o mestre, negou, mas se soergueu, era importante para ele e é, sobretudo, importante para nós, porque ele vivia essa dimensão humana que nós vivemos, de ter que pagar os impostos, cuidar da família, resolver, lidar com as questões do seu tempo e soerguer. Então, ele faz essa transformação moral que é tão profunda que, do ponto de vista psicológico, ele muda a sua polaridade. Ele passa de extrovertido para introvertido. E aí, depois de estudar isso, que eu achava que eu estava achando no texto coisas que, inclusive, eu desconhecia, isso é que eu desconhecia completamente, eu submeti a algumas pessoas que estudam psicologia, trabalham na área, para me dizer se isso estava certo ou errado. E de todas elas que eu submeti, me disseram que estava correto. A última leitora do meu texto foi a doutora Ruth Brasil, que é uma sumidade em termos de psicologia transpessoal, porque se ela tivesse me dito que isso aqui não valia, eu estava vendo coisas no texto que não tinham uma correspondência nem com o texto, nem com a realidade, eu não levaria para frente a impressão, né? Não apresentaria à editora Leal. E quando ela leu o texto, inclusive ela faz o prefácio do livro, ela disse que tinha razão. Então, eu fiquei bem confiante, porque não é a minha área, né? Eu percebi isso lendo os textos. Acho que o mais importante para dizer também sobre Pedro, é algo que me interessa, é essa tela aí.
a mudança dele é tão profunda que quando ele é condenado à morte em Roma, ele foi condenado à crucificação. Mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. E é essa tela aí do Caravaggio, tão bonita, tão impressionante, essa relação de claro e escuro aí, como é próprio da tela do Caravaggio, mas o claro todo incidindo aí sobre Pedro, né, sobre o seu plexo cardíaco, é uma tela muito bonita, e daria um seminário só para analisar essa tela e a relação com Pedro. Então, em síntese, é isso, né? A partir de Amélia Rodrigues, nessa relação com Atos dos Apóstolos, com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, com a obra de Joana de Ângeles e com outros teóricos do campo da psicologia, entender que é humano errar, mas é muito humano, é essencialmente humano, é demasiadamente humano soerguer-se, superar-se, transformar-se. E quando eu cheguei no fim desse estudo, eu admirei ainda mais Kardec, nos falar que o que caracteriza o espírita é transformação moral. Então, esse é o trabalho que eu fiz e com muita honra apresentei para vocês nessa tarde. Era isso. Temos algum tempo para comentários? São 8 horas, podemos fazer assim. Por mim, sim, são 7 horas, não? É que você emocionou. Emocionou muito certas passagens desse livro, já quando eu li, e agora ouvindo você falar, porque a gnose de Pedro, que ambos, Pedro e Paulo, fazem a gnose, cada um, a autotransformação também é uma gnose, né? Pedro faz a gnose através do debate, do conhecimento quase que racional, porque ele é racional. Paulo faz uma gnose meditativa, diferente, falando da gnose, da busca do conhecimento que vai levar à transformação. E quando você apresenta esse esquema, fica bem claro para mim a necessidade que nós temos hoje em dia de fazer também essa autotransformação, né? Vivendo nesse mundo como Pedro vivia, naquela época tão conturbada como você falou. E aí vem uma pergunta. A mediunidade de Pedro era fantástica, como você disse, a sombra de Pedro curava. Que sombra era essa? Eu já andei especulando esses dois temas paralelos em Pedro, a mediunidade e a liderança. Porque a sua liderança não é contestada, a sua liderança é, inclusive, seguida. Ele é um grande líder. Mas a mediunidade de Pedro é algo que eu diria ainda está para ser descoberto por nós, os espíritas. E uma mediunidade que ela se revela na maturidade, tanto na maturidade em termos de vida, né, de faixa etária, quanto na maturidade do autoconhecimento. O que me leva a pensar, Rejane, é nas potências da nossa alma. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós acharemos as nossas potências. Nós conversamos antes um pouco sobre a pandemia e uma das coisas que a pandemia me fez olhar foi não para somente, né, a minha sombra no sentido psicológico, ou seja, os meus defeitos, o meu lado escuro, aquilo que eu não conheço em mim, aquilo que é inconsciente, que é importante, claro, a gente precisa mergulhar nisso daí, mas me fez olhar muito para quais são as potências da alma. No Livro dos Espíritos está dito que a inteligência é uma das potências da alma, mas nós temos outras. A inteligência é a que nós vemos. E já sabemos que a inteligência é múltipla, há múltiplas inteligências. Então, não só a cognitiva, a interpessoal, a sinestésica, a musical. Então, vejamos, essa única potência, ela é para nós incomensurável ainda. E que outras nós temos? Então, a relação que eu tenho hoje para responder a sua pergunta é: quanto mais Pedro se transformou ou se conheceu,
mais a sua mediunidade apareceu. E aí, tomando-o como um grande espelho, eu penso isso para mim. Quanto mais eu conseguir me conhecer, não no sentido dos meus defeitos, mas me vendo como espírito e sabendo que a destinação final de um espírito é ser feliz, é ser potência, mais eu vou conseguir achar potências em mim e virão coisas aí da criatividade para mim, da mediunidade para outro, das habilidades interpessoais. Então, eu penso que essa mediunidade de Pedro foi resultado do seu processo de maturidade. O mesmo pode acontecer conosco, né? Mas é um tema que está aí para ser estudado, né? Pegar as obras de Amélia Rodrigues, o Novo Testamento, e ir estudando assim as passagens, sobretudo Atos dos Apóstolos, né? Pedro é também, digamos assim, o centro de muitas experiências mediúnicas extraordinárias, porque ele estava preso e as correntes se rompiam, né? Então, é um médium de efeito físico assim extraordinário, né? É o, é o único que reconhece Jesus. Então, isso torna Pedro muito especial. Porque quando Jesus pergunta quem eu sou, és o Filho de Deus. Então, é muito linda essa passagem e é uma passagem que quem somos nós que Joana vem nos trazer. Somos todos filhos de Deus. E essa passagem é uma passagem sobre mediunidade, inclusive, porque na mesma sequência Jesus pergunta: "Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Tu és Elias?" Aí Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." Aí Jesus elogia Pedro, né? "Não foste tu que disseste, não foi a carne, mas foi o Espírito que disse." Então elogia Pedro, né? Ele está numa sintonia, né? Então mediunicamente você disse isso. Aí na sequência Jesus faz um discurso, né, sobre o que vai padecer. Aí Pedro levanta-se, chama Jesus do lado e diz: "Não, não, Senhor. Isso não te acontecerá." Jesus diz: "Afasta-te de mim, Satanás." Ou seja, mostrando a mediunidade, né? Um médium pode, no mesmo momento, sintonizar com as estrelas, com os espíritos superiores, e se não continuar vigilante, cai. Por que é que Pedro não continuou vigilante? A minha hipótese, ele temeu. Então, para mim, o medo é uma situação que perpassa várias situações e o levam à negação. Num seminário mais amplo, eu analiso, inclusive, a passagem da barca, né, em que eles estão na barca, os ventos, e aí a narrativa do Novo Testamento, de Marcos e de Lucas, sobretudo, diz que eles temeram as águas. Olha só, eram marinheiros, né? Aliás, marinheiros não, eram pescadores. Como é que pescador tem medo de tormenta? É o mesmo que você dizer que um aviador tem medo de como é que eles chamam? Uma turbulência, né? Eles estão acostumados, né, a lidar com isso. Mas veja, eles temeram as águas, né? E quando Jesus acalma, Pedro quer caminhar na direção de Jesus. Essa é uma passagem. A outra que também se dá com a barca, Jesus estava dormindo e eles estavam aflitos. Ou seja, o medo ali está sempre na personalidade de Pedro, por isso ele nega. E depois ele se torna um homem de grande coragem. Porque para enfrentar uma crucificação de cabeça para baixo, não é para qualquer um. Eu ficaria conversando com você a noite inteira. Eu gostaria de falar sobre fazer um comentário que você teceu sobre Jesus, que a mulher, ao se aproximar, só na aproximação ele sentiu que uma energia lhe foi retirada. E fazer essa comparação com a sombra de Pedro, que você fala também, e pela sombra dele mostra a grande mediunidade dele. Então, isso já é eu acho que isso aí já dá a entender a grandiosidade dessas duas pessoas e do quanto Jesus também
se propôs, assim, ele se percebia das coisas que ocorriam, né, ao entorno dele. Eu vou usar aqui a minha experiência de evangelizadora de juventude, né? Quando a gente tratava desses temas na juventude, eu dizia, os meninos, eles entendiam bem, né? Que o olhar de Jesus via na frente, do lado, atrás, em todas as direções. Então, com adolescentes, às vezes a gente fazia umas experiências para entender os textos, mas é isso, né? Jesus é uma espécie, eu acho que para traduzir melhor, uma espécie de um scanner, né? Eu lembro quando saiu aquele exame no Brasil, o PET scan, né, que consegue ver o corpo humano em profundidade. Eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez, eu disse, olha, estão começando a perceber como era a visão de Jesus, né? Em profundidade, né? Quando a gente passa numa porta, né, dessas portas que fazem a leitura em profundidade, eu trabalhei uma época numa instituição em que, para entrar, a gente passava numa porta desse tipo, deixava todo o material fora, né? E a porta nos via ali, né? De corpo inteiro. Então, assim, Jesus consegue ver em profundidade. Pedro, naquele momento, não conseguiu entender isso, não. E ainda tem um detalhe, né? Que foi o tema da minha reflexão que eu escrevi, é que o evento é protagonizado por uma mulher, e a mulher não tinha espaço naquele contexto judaico. Aí é uma mulher numa situação pública, uma mulher portadora de fluxo contínuo de sangue, provavelmente um problema ginecológico, provavelmente não, certamente. Então, aquela era uma mulher proscrita naquela sociedade. Então, ela rompe tudo, ela aproxima-se de Jesus, ela tem iniciativa, ela se aproxima de Jesus. Aliás, Jesus estava cercado de mulheres corajosas, né? É um outro estudo, né? Porque a mulher do vaso de alabastro é outra, ela quebra regras sociais e aproxima-se de Jesus. E Pedro não percebe. Então, tem muitos elementos, mas aí depois é exatamente o seu erguimento. Por isso que, para mim, interessa a segunda parte da vida de Pedro, o seu erguimento, é muito mais importante do que a primeira parte, porque ele consegue ser essa personalidade, né, extraordinária, grandiosa, de quem segue, de fato, a mensagem de Jesus. Gostei também da parte que você coloca sobre as coordenadas aditivas de Amélia Rodrigues. É muito interessante. Você acha que houve, dentro disso, lógico, o escritor, quando ele começa a escrever, ele tem todo um propósito, né? E nisso ele vai levando seus escritos e acrescentando coisas mais e mais interessantes. Essa ordenação de conjunções, de coordenadas que ela fez, aditivas, o que você pode me falar um pouco a mais sobre isso, em relação a toda essa grandiosidade que ela fez, né? Essa colocação que ela fez? Teve um propósito, né, no caso. Você quer falar? Eu não ouvi. Assim, tem vários propósitos, né? O propósito que eu percebo é o cuidado, a lapidação do texto em português. Essa eu consigo definir assim, há uma lapidação no texto. O outro fato é que nós temos, através da mediunidade de Divaldo Franco, uma prova inquestionável da diversidade dos espíritos, porque você vê em Amélia Rodrigues grupos nominais articulados pela conjunção aditiva com uma função adjetiva, em Joana de Ângeles isso não ocorre. Então, ou não ocorre dessa forma, ocorre de outras formas, né? Então, isso é uma prova da mediunidade. E a outra função que eu vejo é que esse espírito, Amélia Rodrigues, já sabia português na vida anterior. Então, aí vai rebuscando. Que é um pouco o que eu digo sobre Joana de Ângeles. Às vezes, as pessoas dizem, eu falava, acho que falava isso hoje com Rejane, Joana de Ângeles é difícil de ler. Alto lado, de que difícil nós estamos falando?
Primeiro que esse espírito aprendeu português no século XVI. Era correspondente do padre Antônio Vieira. Dizer isso não significa dizer, né, que chique, que bacana, não. Significa dizer que há uma programação. Esse espírito veio antes estudando português. E olha quem era o interlocutor, padre Antônio Vieira. Aí vem como Joana de Ângeles. Veja como vai lapidando para que essa mensagem de Jesus chegue a nós no português dos dias de hoje. É o caso de Amélia Rodrigues. Na existência anterior, nós temos 30 anos de diferença, era alguém que ocupou a cena cultural no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, tinha um domínio do português e escrevia para teatro. E era uma poetisa também, está nos anais da literatura brasileira. Então, é um espírito com muito domínio da língua, está estudando há bastante tempo. Num seminário, a gente pode fazer correlações com o que André Luiz diz lá em Evolução em Dois Mundos, sobre a aquisição da linguagem. Mas para o nosso propósito na tarde de hoje, é isso. Então, se a gente pegar a Joana de Ângeles, Emmanuel, a Amélia Rodrigues, nós vamos ver como essa programação para o espiritismo estava preparada há séculos. Esses espíritos mergulhando na língua portuguesa para nos trazer esses textos de hoje. Só para encerrar esse exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer isso, pegar, por exemplo, um texto do livro Pão Nosso, dessa coleção das 4 iniciais, qualquer um, e você pega um jovem brasileiro hoje, na faixa de 18, 20 anos, e coloca para ler. Ele vai entender esse texto. Por exemplo, quem serve e prossegue, ele vai entender. Esse livro é de 1940. Pegue um editorial da Folha de São Paulo, de 1940, do mesmo mês do prefácio, e coloque para esse jovem ler. Ele não vai entender, porque a língua mudou muito. E aí veja como Emmanuel tem uma forma de escrever em que o português mudou a forma, mas ele escreve de tal modo que ele usa os elementos da língua e a mensagem continua ali, de fácil acesso. Então, isso é um nível de muita profundidade no domínio de um idioma. E vocês que falam 2 ou 3 línguas conseguem perceber muito mais do que eu essa sutileza do domínio que um espírito tem com a língua. É um pouco o que a Amélia Rodrigues faz. O último comentário. É muito boa a tua apresentação e de tudo que tu apresentaste, falaste, a sensação que me deu é de que se o Pedro, né, que a gente tem aquela imagem de homem rude, que fala o que pensa e às vezes falava demais, assim, meio sem noção, né, às vezes os comentários dele, e talvez se ele, e claro, Jesus com toda aquela visão, aquela pré-cognição que ele tem de passado, presente e futuro, sabia o que ele era em potência e sabia que ele ia errar, né? E que talvez se ele não errasse, o Pedro, ele não ia quebrar aquela casca e não poderia ressurgir com toda a força para fazer o que ele tinha que fazer depois, né? Ou seja, como os erros têm esse papel, que se ele não errasse desse jeito, se não negasse, não ia da forma, né, como foi. Então, ficou essa lição que é para mim. Obrigada, Raquel. Isso mesmo, Raquel, perfeito. Você chegou no ponto aí. Então, nós vamos orar. Para encerrar, e agradecer muito você por ter dado esse tempo na véspera da viagem. Amanhã ela saindo já para o Brasil. Foi maravilhoso.